Partir do cenáculo, reacender a paixão pela nossa missão eucarística. Lamir, verão de 1865. O verão em Lamir nos reserva sempre muitas surpresas. Uma surpresa inesperada, mas desejada, é a chegada de Padre Mar, o pobre de Deus, como o chamavam aqui, em dialeto as pessoas. A sua palavra atrai, todos amam escutá-lo e encontrá-lo, porque ele permaneceu simples e próximo a todos. Este ano me parece mais cansado do que o costume. Por isso, em um primeiro momento, não aproximaram-se dele. Propôs, então, um bate-papo. Permaneceram algum tempo em silêncio. Finalmente, uma palavra saiu de sua boca e esta permitiu o diálogo. O cenáculo. O cenáculo? Sim, o cenáculo é uma palavra que sempre me faz sonhar, cheia de sugestões que me fala de um lugar amado e desejado. Todos sabem, Padre Mar, que ano passado, em novembro, o senhor viajou a Roma para tratar da grande tarefa do cenáculo de Jerusalém e que, infelizmente, não foi bem sucedida. Com efeito, Padre Manuel, eu desejava fundar uma comunidade em Jerusalém, no cenáculo mesmo, sabe? Se fosse possível, mas para mim o cenáculo não é somente aquele de Jerusalém. Sua ideia atravessou séculos. Hoje, a nossa congregação tomou como slogan Partir do Cenáculo. Eu escutei isto, mas eu não quero que nos enganemos quanto ao cenáculo. Para mim, o cenáculo, este querido cenáculo, representou um verdadeiro chamado, uma vocação. O cenáculo é o lugar onde Jesus instituiu a Eucaristia e revelou as riquezas de seu amor para nós. É o lugar da fé e do amor. É também o lugar onde os discípulos, reunidos com Maria Santíssima, rezavam esperando o Espírito Santo, que desceu com poder. É o local onde, após Pentecostes, os primeiros discípulos se reuniam assiduamente para os ensinamentos dos apóstolos, para a comunhão fraterna, para a fração do pão e para as orações. Do cenáculo, os apóstolos medrosos e fechados saíram com uma nova coragem para converter o mundo a partir desse momento. O fogo de Pentecostes não mais se apagou. Ele deu aos apóstolos a força necessária para a sua missão. Sabe, Padre Marco, isto que o senhor acaba de dizer faz me lembrar das palavras de nosso Papa Francisco durante a sua peregrinação à Terra Santa em maio passado, quando ele celebrou a missa na sala do cenáculo em Jerusalém. Ele também falou do cenáculo como lugar da última ceia e da descida do Espírito Santo sobre Maria e os discípulos. O cenáculo, disse o Papa Francisco, nos recorda o serviço, o lava-pés, que Jesus realizou como exemplo para os discípulos. Ele nos recorda com a Eucaristia o sacrifício. Em cada celebração eucarística, Jesus se oferece por todos nós, todos ao Pai, para que nós também possamos nos unir a Ele, oferecendo a Deus nossas vidas, nossos trabalhos, nossas alegrias e nossas dores. O cenáculo nos recorda a amizade, a partilha, a fraternidade, a harmonia, a paz entre todos nós. Enfim, o cenáculo, ele nos recorda que a amizade, a partilha, a fraternidade, a harmonia, a paz entre nós. Enfim, o cenáculo nos recorda o nascimento da nova família, a Igreja. Para esta grande família são convidados todos os filhos de Deus
de todos os povos, de todas as línguas, pois todos somos irmãos e irmãs, filhos e filhas de um único Pai, que está nos céus. Caríssimo, eu gostei muito do que o Papa disse sobre o cenáculo, mas há um aspecto que me toca o coração. Eu sonhava em celebrar a missa no cenáculo e dispor o Santíssimo Sacramento, mas Deus tinha outros planos para mim. Em Roma, por ocasião desta grande tarefa, que, como você mencionou anteriormente, fracassou, eu fiz uma grande descoberta. Padre Mar, então, poderia me contar um pouco o que realmente aconteceu em Roma? Eu não imaginava que minha tarefa fosse se prolongar tanto. Então decidi fazer um retiro. Ele durou 65 dias. Durante esse retiro eu recebi a graça de compreender o que Deus queria de mim verdadeiramente, o dom da minha personalidade. Eu compreendi isto graças ao dom de Deus e à ação do Espírito Santo, que se pode dar a Deus todos os corações de todos os homens da terra, que se pode fazer grandes coisas, mas se guarda para si o seu próprio coração, se não o entrega totalmente a Deus, nada se faz. Deus me revelou outro cenáculo, o cenáculo interior. Compreendeu isto? Mas o que significa precisamente este cenáculo interior? Poderia me explicar melhor? É Cristo que invadiu totalmente a minha vida. Ele quis viver em mim, formar-se em mim, crescer em mim, para me fazer partilhar até o fim do seu mistério pascal, mistério de humilhação, mistério de glória infinita. Ele quis me fazer partilhar de seu amor por seu Pai e todos os homens. À medida que Cristo tomava progressivamente forma em mim, eu me dei conta que não era mais eu que vivia, mas Ele, o Cristo, vivia em mim. Ele se tornou meu conselheiro, minha força, minha consolação, meu centro de amor. Então, Padre Mar, então, poderia me explicar assim, como se alcançaria isso? É preciso um amor apaixonado, que remova tudo com um corte que nada retenha, um amor forte como a morte. Eu descobri de um modo novo e de uma maneira mais profunda que Deus me ama, a mim pessoalmente, com um amor benevolente, com um amor infinito e eterno. E o amor quer união. Ele não quer ser feliz sozinho. O amor constrói a identidade da vida. O amor, com efeito, deseja se tornar um só com a pessoa amada, sem separação, sem distanciamento, sem perder, contudo, sua identidade. Eu escolhi permanecer neste amor, com toda simplicidade, como uma criança. O cenáculo interior é também o fato de permanecer em Jesus Cristo, em seu amor, em sua intimidade, coração com coração. O cenáculo interior é o reino de Deus em nós. Eu me coloquei inteiramente sob a ação do Espírito Santo, a fim de me deixar conduzir por Ele. É o Espírito Santo que me conduziu a fazer este dom. O mesmo Espírito que operou a encarnação de Jesus Cristo no seio de Maria Virgem, que se fez presente e se faz presente no altar e que vivifica em cada um de nós. É o Espírito que faz com que nos tornemos aquele que recebemos. Sabe, o senhor me parece um pouco cansado, mas eu vejo uma grande luz nesse seu olhar. E os seus olhos brilham com essa força extraordinária em suas palavras.
Eu, meu caro amigo, percebo bem hoje dar tudo para encontrar tudo, dar até a morte para a glória de Cristo. Uma palavra de Santo Inácio Marte: eu sou o fermento de Cristo, e eu acrescento: que eu seja triturado pela mortificação, que eu seja cozido no fogo do amor, para que eu me torne um pão puro. Então, mas você pode me dizer, assim, o que em sua vida mudou? Quais foram os frutos? Poderia me contar mais um pouco sobre isso? Posso, nada de extraordinário. Exteriormente, mas a partir do momento em que fiz o dom de minha personalidade, eu percebi que todo o meu ser se tornou como um pão novo para meus irmãos. E o que Jesus anunciou no Evangelho de São João: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, se realizava verdadeiramente. Poderia me explicar um pouco melhor aquilo que isto significa para o Senhor? Eu não sei se consigo me fazer entender, mas eu me senti como uma nova relação com Jesus Cristo, em uma relação estável, uma união de amor, de amizade, forte, que através desta minha união, as minhas ações se tornaram de algum modo as ações do próprio Cristo. A vida de Jesus, seus pensamentos, seus sentimentos, seus desejos, sua maneira de agir me penetraram e tornaram meus pensamentos, meus sentimentos, meus desejos. Em Roma, durante a ação de graças deste dia bendito, 21 de março, foi como se ouvisse Jesus me dizer: tu serás o corpo do meu corpo, tua alma, a faculdade ativa de minha alma, teu coração, o receptáculo, o movimento do meu coração. Então Jesus Cristo vivia e agia em mim, tudo pela glória de seu Pai. Nossa, Padre Marco, é muito interessante o que o Senhor disse. Realmente Jesus vive e age no Senhor. Mas pode Ele viver em cada um de nós assim? Você compreendeu que Jesus Cristo está em nós, vive em nós, que nos tornamos outro Jesus Cristo quando comungamos? Que através das nossas ações, das nossas palavras, nossos comportamentos, é o Cristo que transparece e se comunica em nós? Então, o que eu compreendi é que Jesus Cristo, para o Senhor, se tornou verdadeiramente o centro da sua vida, certo? E tudo de sua existência, o centro da sua vida e vocação. Sim, você compreendeu o essencial. Jesus Cristo me atrai sem cessar para esta vida de união. Ele quer ser toda a minha vida. Ele, Jesus Cristo, me santifica, me faz viver uma vida nova. É por esta razão que tomei a decisão de deixar que Ele governe minha existência, de me deixar conduzir por Ele para viver o seu Santo Espírito. Nele eu encontrei tudo: a vida, o dinamismo e o ser. Jesus Cristo é meu mestre interior, o hóspede de minha alma e de meu corpo, meu guia, meu modelo. Em uma palavra, é o Deus de meu coração. Eu o amo e quero me parecer com Ele em tudo, ter os mesmos sentimentos que Ele indica-me ter. Mas, Padre Mar, e a nossa personalidade? Em que se transforma, então? O voto da personalidade é para mim o maior, o mais santo de todos os outros. É o voto de mim mesmo, do meu ser livre que se doa sempre. Não devemos ter medo de nos doar. Você tem aquilo que doa, é a lei evangélica.
é o mistério pascal, a passagem da morte à ressurreição, que se atualiza em cada um de nós. Eu não perco nada, mas tudo aquilo que constitui minha humanidade, pensamentos, sentimentos, palavras, atos, tudo se torna mais nobre, mais bonito, mais divino. A união com nosso Senhor faz nossa dignidade. Nós nos tornamos como que sagrados, como os santos. Jesus valoriza toda a nossa humanidade. Ele a diviniza. Jesus Cristo, eu me sinto bem à vontade com a minha casa. Nele eu encontro a paz, a vida, a liberdade, a união com Deus. Aquele que se confia livremente ao Cristo não perde sua identidade, mas se torna homem em plenitude. Então, isto que o Senhor acaba de dizer me parece um pouco pelo que diz o Vaticano II, que diz assim, no caso, qualquer um que segue a Cristo se torna mais homem. Um homem não pode se encontrar plenamente, a não ser através do dom desinteressado de si mesmo. É isso mesmo. A Eucaristia que jorra em mim um rio de pensamentos. A Eucaristia que eu comungo, ela faz jorrar esse rio. Eu entendo que quando recebo, eu contemplo Jesus no pão da vida. Eu estou diante da fonte da bondade, da humildade, e que graças ao amor eu desejo parecer com uma pessoa amada. Esta mesma bondade e humildade entra em mim. O Papa Bento XVI disse uma vez aos jovens: ao participarem regularmente com devoção da Eucaristia, permanecem um longo tempo em adoração na presença de Jesus Cristo. É mais fácil compreender o comprimento, a largura, a altura e a profundidade do seu amor, que se supera toda a consciência ao partilharmos o pão eucarístico com nosso irmão de comunidade eclesial. Nós somos levados a concretizar o amor do Cristo através do generoso serviço para os nossos irmãos. Tem uma pergunta, Padre Marco. Isto que o senhor viveu, eu também posso viver? Por exemplo, a sua experiência é reservada a uma categoria privilegiada de pessoas ou outros também podem vivê-la? O voto da personalidade, o dom de si mesmo para mim, representa a graça da santidade através da Eucaristia. A chave de nossa vida, uma nova via, a virtude característica que proponho a todos aqueles que partilham meu ideal de vida. Eu lhe faço uma confidência. Quando retornei à França, foi com a família Jordan que eu partilhei o que vivia em Roma. A senhora Nathalie e sua filha Matilde compreenderam e acolheram bem a graça que Deus me considera. Elas aderiram de todo o coração. Mas e o que elas compreenderam com isto? Agora isso me interessou bem. Você pode me dizer um pouquinho? Inicialmente, caríssimo, 2 palavras da Escritura ressoam nelas. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E é preciso que Jesus Cristo cresça em nós até o estado do homem perfeito. Elas compreenderam esta vida de união com Jesus Cristo. O fato de Cristo habitar em nós, que Ele tem em cada um de nós um nascimento e um crescimento espiritual. Pois Ele quer glorificar seu Pai em cada um de nós. Para viver esta vida de união, é preciso dar tudo: coração, espírito, inteligência, julgamento, pensamento, trabalho,
em parceria constante com Deus. Cultivar a vida interior, permanecer nele, como ele permanece em nós, viver em ação de graças, ser feliz nele. Então, Padre Marco, eu observei que o senhor repetiu várias vezes a mesma palavra. O senhor falou sobre dar, doar-se, falou sobre o dom. E eu vejo que essas palavras são muito importantes para o senhor, como se fosse um fio condutor. O senhor poderia falar mais um pouco sobre elas? A Eucaristia, meu caro amigo, para mim, a Eucaristia é o dom por excelência, pois é o dom de Jesus Cristo por si mesmo. A Eucaristia é um dom gratuito, sem reserva, sem cálculos. Jesus não olha se as pessoas às quais ele se dá são dignas ou não, quais as suas situações morais ou capacidades intelectuais de compreensão. A Eucaristia é um dom concreto, encarnado. Jesus dá seu ser, sua vida por ele mesmo, sua existência concreta, o dom do seu corpo, de seu sangue, exprime a profundidade do amor que nada retém para si e tudo suporta pela pessoa amada. A Eucaristia é um dom total e eterno, completo e permanente. Ela é um dom sempre disponível. A Eucaristia é um dom que nos dá a vida, que nos toma em plenitude, que nos faz entrar em uma vida nova além da morte. A Eucaristia é o dom que se oferece como alimento, que constrói relações, todos aprendem a dar e a receber. A Eucaristia que nos faz ser um corpo, um só corpo, contém como um dinamismo profundo de amor recíproco, de comunhão íntima e profunda. Eu simplesmente respondi ao dom de Deus, através do dom de mim mesmo. O amor é uma troca. Então, eles ficaram em silêncio. Depois, o Padre Mar retomou a palavra. Eu tenho um sonho. Um sonho? Como assim? Olhando a sociedade, eu constato que está morrendo porque não possui mais um centro de verdade e de caridade. Não possui mais a vida de família. Isso é um pensamento meu. Cada um se isola, se concentra, se basta em si mesmo. Tenho a impressão de uma dissolução iminente. É por isso que gostaria de ver meus religiosos, minhas servas, as minhas queridas servas, ateando fogo nos 4 cantos do mundo. Como eu disse ao senhor arcebispo de Paris, eu não quero me limitar a Paris. Eu não quero colocar fogo eu quero colocar fogo nos 4 cantos do mundo. Eu gostaria de ver os leigos que partilham nosso carisma, nossa missão, construir cenáculos de vida eucarística no mundo inteiro. Eu gostaria de ver todos saírem sem medo, deixarem como Abraão deixou sua terra, levando no coração um único grande amor, o Cristo revelado na Eucaristia. Então, Padre Mar, o Papa Francisco nos fala hoje de uma igreja em saída. E em Jerusalém disse também ele que a igreja nasceu no cenáculo e nasceu para sair. Do cenáculo partiu levando o pão partido. Entre as mãos, as feridas de Jesus nos olhou e o espírito de amor no coração para renovar a terra. Eu penso que o Papa Francisco e nós nos entendemos muito. Jesus disse que veio trazer o fogo sobre a terra e ele desejava ardentemente que ele já estivesse aceso por toda parte. Este fogo é o amor divino, pois Deus é amor. Este fogo de amor é a própria Eucaristia, corpo entregue, sangue derramado. É nela que o amor de Jesus Cristo nos penetra e nos inflama.
Então, o senhor falou muito aí de fogo, né? E este fogo eu sinto arder no senhor, muito grande. Existe uma paixão que habita no coração do senhor, que eu gostaria que o senhor compartilhasse, né, um pouco aqui para nós. A Eucaristia é um Pentecostes contínuo. No cenáculo, com as línguas de fogo, é Jesus que, através da própria Eucaristia, deposita em nós uma graça de amor. Ele vem a nós e Ele em nós coloca o fogo. Ele acende, reaviva com suas contínuas vindas, expande essa chama devoradora. Ele é um carvão que nos inflama, um fogo ardente que não se apagará, se nós não quisermos, pois a chama é nossa, mas de Jesus Cristo que nos dá força e vigor. É Ele, é Jesus Cristo que faz com que essa chama permaneça acesa em nós. Então, a família inspirada pelo Senhor hoje se chama Família Emardiana Sacramentina. E ela está presente nos 5 continentes do nosso mundo e enfrenta novos desafios a cada dia. O senhor poderia me dizer qual é a sua missão? Eu penso que nossa missão está aberta no mundo, mas às vezes temos medos. Medo até de mudarmos de comunidade. Eu escrevi a um certo religioso da nossa congregação que eu havia enviado de Paris para Marselha, que um religioso sacramentino não pertence a nenhum país, a nenhuma casa, mas forma a corte do grande rei e o segue por qualquer parte que seja. Eu vejo a Terra como um imenso cenáculo, e qualquer lugar do planeta onde nos encontramos, nós estaremos neste cenáculo. Podemos sempre estar neste cenáculo, adorando verdadeiramente com o nosso coração. Mas o que seria preciso fazer para isso? Precisa esquecer a nossa individualidade, é o primeiro passo. Esquecer a nossa própria individualidade, a nossa pequenez, ao levar Deus ao mundo e o mundo a Deus. Lanço a todos um convite. Sejam adoradores ardentes da Santa Eucaristia. Um coração católico deve ser grande como Deus. Evitem esta pequena piedade, as pequenas virtudes que restringem a nossa alma. A piedade, ao contrário, é um sol radiante que dilata o coração, que é inflamado por ele. Sejam grandes nos seus projetos, nos seus desejos, no amor. Eu escrevi a um padre que o reino eucarístico de nosso Senhor chegue a nós, sejamos os primeiros discípulos e apóstolos ardentes. Nada mais de questões pessoais. Não há mais tempo perdido, nem trabalhos fora da missão. É preciso centrar-se unicamente na Eucaristia. E como você imagina o cenáculo hoje no mundo? A Eucaristia é o reino de Jesus Cristo no mundo e, sobretudo, no coração de seus filhos. Eis a nossa bela e amável missão. É preciso levar ao mundo o conhecimento do amor de Deus. Com o amor divino é preciso reconduzir as pessoas à virtude, à religião, à fé. Não existe meio mais eficaz, talvez o único meio que nos resta para combater a indiferença que reina no mundo hoje e contagia o coração dos fiéis. A Eucaristia é o vínculo fraterno dos povos entre si. Não há irmãos no banquete sagrado, aos pés no altar. Só há irmãos no banquete sagrado, aos pés do altar.
Esta é a mensagem que é preciso passar. Jesus veio fazer dos homens uma só família. A Eucaristia é o pão, o alimento comum, o traço de união de todos os filhos e filhas de Deus. Ela destrói todo ciúme, toda distinção. Nós participamos da mesma mesa e bebemos do mesmo cálice. Temos o mesmo Pai que está no céu. Um espírito de caridade une todos aqueles que comem o mesmo pão eucarístico. Jesus Cristo é tudo em todos e a Eucaristia é a festa da fraternidade que podemos fazer durar para sempre. É preciso colaborar com todos aqueles que se empenham em construir e a realizar esta fraternidade que tem sua fonte na Eucaristia. Só assim a sociedade renascerá plena em vigor, quando todos os seus membros virão se reunir em torno do nosso Emmanuel. As relações se restabelecerão naturalmente sobre uma verdade comum. Os laços de amizades verdadeiros e fortes retornarão sob a ação do mesmo amor. Este será o retorno dos bons dias do nosso cenáculo. Então, eles ficaram em silêncio, assim como começaram. Depois do frutuoso diálogo, depois de escutar Padre Mar, ele fechou os olhos para desfrutar tudo aquilo que havia escutado e se deixou impregnar pelo sonho de Padre Mar. Os pés na terra, partir do cenáculo, o coração preenchido de uma grande paixão pela Eucaristia, Lamir.